E o que que ele quis dizer quando ele disse que por não casar, né, no reino por vir, que ele fala, não se dão em casamento. O que que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer aquilo que, de certa forma, eu disse quando eu falei no texto. Toda a nossa organização social é baseada nas leis de sobrevivência. Todas, inclusive na Bíblia, no Velho Testamento. Por isso é que eu digo que Jesus é contra-instintual e contra-intuitivo. Moisés é instintual e em favor da intuição da média ponderada. Claro. Universal. Jesus não. Todo mundo, por isso ele diz, todos quantos viveram antes de mim, eram impostores. Se for para comparar com a verdade mesmo, eram impostores, foram só pessoas do tempo. O melhor de todos foi só um homem daquele tempo, daquela hora, daquela época, ou daquele aeon. Mas não é a verdade das verdades. Isso aqui tem que ser deixado num lugar tribal lá atrás. Então, todos, você da antropologia à história bíblica, tanto faz, você vai ver que toda a organização legislativa da escritura do Velho Testamento obedeceu à necessidade de preservação da espécie judaica, ou dos hebreus, primeiro, certo. do povo de Israel, em segundo, e dos judeus, em terceiro, depois do exílio em Babilônia, quando Israel virou só uma designação bíblica, e os hebreus se transformaram só numa etnia. Tá. Mas o poder político se adensou em Judá, nos judeus, dos sobreviventes do cativeiro, que foi basicamente essa tribo de Judá, com capital em Jerusalém. Então, o que você vê é que todas as leis foram dadas para preservar aquele povo. Como leis idênticas foram dadas para preservar outros povos. Não se diz que foi uma revelação divina. Mas, por exemplo, o Código de Hammurabi, se alguém disser que foi uma revelação divina, é passível de crença. Porque ele até é mais amplo do que o Código de Moisés, por exemplo. Ele tem amplitude de natureza social até maior. E foi escrito antes de Abraão, nos dias de Abraão, não foi de Moisés. E durante o tempo em que Moisés crescia no Egito e o povo de Israel proliferava durante 430 anos, e ele já nos últimos anos crescendo lá, os egípcios conheciam o Código de Hammurabi, tanto quanto conheciam outras legislações mundiais, todas voltadas para preservar a família biológica, todos voltados para impedir abusos que descaracterizassem o sentido de continuidade biológica da família e para preservar a biologia familiar. Em todas elas, no Velho Testamento também. Ou então tinha preocupação previdencial no Velho Testamento. Essa coisa de deixar a mulher, de repudiar a mulher, sair casando com uma mulher em monogamias sucessivas, era uma coisa chamada de errada, porque o marido era a previdência social da mulher. Se ele deixasse aquela mulher, ela ia virar prostituta, mendiga, um ser tão desprezível que ia morrer de fome. Estava arruinada. Arruinada. Então, todas essas leis têm a ver com proteção social, tem a ver com uma estrutura tribal de existência coletiva. E obedece ao instinto do que uma tribo precisa. Uma tribo não pode viver com um cara preso ali do lado, onde todo mundo passa todo dia na porta, ele esteja preso lá dentro para sempre. A tribo não suporta isso. O cara tem que ser morto para a tribo virar aquela página, senão ela fica sendo torturada pela existência do indivíduo. Pela aquela prisão, né? E prisão pequena, onde você passa todo dia na porta, todo dia.
É uma tribo, cara. São coisas pequenas comunidades. São pequenas comunidades. É um bairrozinho. É. Então é um grupo de chimpanzés racionais tentando viver. Então toda a organização bíblica trabalha nessa direção dessa preservação. É por isso que nós estamos vivendo hoje o tempo mais inusitado da história humana. Porque pela primeira vez na história, os humanos não precisam mais da biologia natural para proliferarem, para se reproduzirem, para irem adiante. Não precisam dessa preservação. Não precisa, nesse sentido, o desprezo pela natureza, inconscientemente também nasce dessa desnecessidade da natureza na experiência da sociedade humana. O homem consegue até mesmo gerar filhos sem o impacto tão grande da natureza. Hoje você ainda coleta óvulo e espermatozoide. Sim. Mas vai chegar um ponto que os androides do futuro, que serão clones androidificados, serão mistura de material genético de um indivíduo com a biocibernética das novas produções. Isso vai continuar. Isso está presente em filmes, em ficções, em histórias, em escolas, em conversas, em tudo. Já habitou o inconsciente humano. Nunca mais as coisas vão voltar a ser como eram. Você pode botar 100 Trumps, um atrás do outro, não vai conseguir reverter o processo. Podem eleger o Bolsonaro e a Damares mais 20 vezes, não vão conseguir. É maior do que um governo, uma ideologia, tem a ver agora com um modo do mundo olhar a si mesmo. O máximo que a gente pode é dizer, bom, já que em relação a vocês mesmos, vocês estão se tratando como entes paranaturais, cada vez mais, quando chegar o chip vão baixar, vão fazer download, vão fazer tudo. Já que vocês estão se tratando assim, pelo menos trata a natureza como ela sempre foi, porque ela não tem nenhuma ambição de se tornar uma super árvore, nem um mar maior do que ele. Ele só quer ficar ele mesmo, limpo como sempre foi. O resto da criação está contente. Só nós é que estamos nesse estado de angústia descontente, nós não queremos metamorfose transformadora. Sei. Mas nós queremos ser mutantes. Você quer ser metamorfoseado, transformado de lagarta em borboleta, conforme a gente viu no cartoon de hoje? Sim. O cara vai dizer não. Mas eu quero alguma coisa que me transforme num mutante. Aí eu queria ter uma inteligência mutante, eu queria ter um braço que se compridasse, eu queria ter uma força 10 vezes, eu queria. As pessoas estão trabalhando para isso. Então, Braulio, pergunta era essa, né? Eu espero que eu tenha respondido. Deixa eu só voltar lá no Moisés, cara, que você falou do que as leis eram para a preservação das tribos, muito bem explicado tudo. Então, assim, a gente pode pensar que Moisés, por exemplo, ele não transcendeu, porque ele estava muito preocupado com isso? Não, porque ele era um homem que transcendeu do tamanho da transcendência. Da capacidade dele. Ele podia transcender, transcendeu tanto que voltou do monte com o rosto iluminado, com isso aquilo. Agora ele era um homem do tempo dele. Tá. Naquele tempo, por exemplo, um homem como Moisés dizia, não matarás. Mas se eles tivessem que sair à guerra, o pau ia cantar, muita gente ia morrer e ninguém ia ficar com trauma. Ninguém ia preocupar com aquele mandamento. Não tinha uma terapia para ajudar os POWs, os prisioneiros de guerra que estão traumatizados. POWs. Não tinha não. Moisés subiu, desceu com um monte, com o rosto brilhante. Mas se diz que depois de um tempo passou uma mulata, uma africana de Cusi, chamada de Cusita. Uma pinar. Passou uma pinar, assim, com aquela bunda angolana. Tô ligado. Aquela coisa aí, aquela esbelteza africana. Sim. Moisés ficou doidão e quis casar com ela. Miriam e Arão ficaram zangados, brigaram com ele. Foi aquela história inteira que Miriam ficou leprosa, Arão assinou o seu atestado de falência sacerdotal quando se levantou contra Moisés.
E no fim ele casou com a cozita, pegou a cozita, transou com a cozita, teve prazer com a cozita e sabe lá o que mais com a cozita. Cozinhou com a cozita? Cozinhou com a cozita, o rosto dele, ele depois de um tempo, Paulo diz em 2 aos Coríntios 3, que ele mantinha a face, o véu na face, Moisés, para que o povo de Israel não visse que já não tinha luz, que a glória tinha se desvanecido atrás do véu. É o que Paulo diz em 2 aos Coríntios 3, e você estava lá em Goiânia, quando eu preguei sobre isso, sobre o ministério da morte em Moisés, atrás do véu, e o ministério da vida em Cristo, sem véu na cara, véu na cara, se transformando de glória em glória, olhando para Jesus.